Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Este é o canal A Voz da Bíblia Sagrada, tem mais de 210 vídeos à sua disposição. Não é inscrito? Então inscreva-se. Se já é inscrito, amém, muito obrigado. Deus lhe abençoe, estarei sempre orando por você. E você que vai se inscrever hoje e que está assistindo esse vídeo, também estarei orando por você. Assista até o fim, do contrário você não vai aprender. Estou ainda aqui em Petrolina, vou ficar até mais ou menos o meio do mês de julho e não parei, né? Mesmo vindo para cá, me deslocando da minha terra lá, não parei de colocar os vídeos do canal A Voz da Bíblia Sagrada. Hoje é a 16ª aula de hebraico, peço a você que revise as aulas anteriores. Hoje eu vou falar sobre, como tenho prometido, vou falar de passar por todas as letras do hebraico. Vou falar hoje sobre o Vav. E quero dizer para você que o Vav não inicia palavras, mas o Vav é uma conjunção. E devemos lembrar que as conjunções são palavras invariáveis que servem para conectar orações ou dois termos da mesma função sintática, estabelecendo entre eles uma relação de dependência ou de simples coordenação, certo? Creio que você entendeu. Então vamos em frente. Então já vamos para a primeira regra. Quero dizer que o Vav tem, como conjunção no hebraico, ele tem 6 regras. Nesta aula, para não ficar muito longa a aula, eu estou trazendo apenas as 3 primeiras regras. Na aula 17ª, eu trarei as últimas 3 regras, tá bom? Hoje eu peguei aqui um termo lá do Gênesis, que dizia a terra, né? Então, como eu disse, a conjunção Vav, ela não inicia a palavra, mas ela é uma conjunção, certo? Ela serve de ligação entre uma frase e outra. Por isso eu peguei esse termo, e a terra. Como é que eu escrevo e a terra? Eu escrevo Ve'aretz. Aqui esse A poderia até ser duplicado, mas entenda que ele está duplicado, certo? Ve'aretz. Para o judeu, nada mais tem que fazer do que colocar aqui o Vav, né? O Rei, o Aleph, o Reish e o Tsadei. E aqui eu já formei a palavra Ve'aretz, ou seja, o termo Ve'aretz. Quem estuda com massorética, eu já tenho a primeira sílaba aqui, o Vav com o Shevá, ele já fica aqui o V, né, a sílaba V. Aqui, o Rei com o Kamet já fica a sílaba A. Repete a sílaba aqui com o Aleph e outro Kamet. E aqui eu tenho o Reish com o Segol e aqui o Tsadei. Pronto, estão aqui todas as sílabas, formada a palavra Ve'aretz, e aqui e a terra, certo? Agora, se eu quiser falar e a escuridão, então, a escuridão eu tenho aqui, na verdade, eu tenho que me expressar Verrochete, né? Verrochete, né? Então, eu já tenho aqui eu já tenho aqui para o judeu apenas o Vav, né? Tenho aqui o Shet, tenho aqui o Shin, tenho aqui o Fe. Para o judeu já está completa a palavra Verrochete. Porém, para quem estuda com massorético, eu tenho que colocar aqui o Shevá, já fica aqui a sílaba V. Eu aqui tenho o Shet, né? Esse Shet com um role em cima, ele já forma a sílaba Ro. Né? Aqui eu tenho o Shin eu tenho aqui o Shin, né? Com um Segol embaixo, já forma a sílaba She. E aqui eu tenho o Fe, já com um Shevá, que forma o F, né? O Fe, né? Então, Verrochef e escuridão. Se eu quiser dizer e para a escuridão, então eu tenho que me pronunciar Velarochef, que vai ser exatamente para o judeu apenas aqui o Vav, né? O Lamed
o Shet, o Shin e o Resh. Eu já formei Velá Roshef. Mas para você que estuda com massorético, eu tenho aqui que colocar o Shevá embaixo do Vav. Aqui eu coloco um Tseri embaixo do Lamed. Aqui eu já formei duas sílabas, o Velá, né? Velá. Agora, aqui eu tenho o Shet, que tem o som de CH. Eu tenho ele aqui, ele está com um roller em cima, então ele vai funcionar como o She, né? E aqui eu tenho um Shin com um Segol, ele já dá aqui o Shin com o Segol já dá a sílaba She, e eu tenho o Fe com aqui um Shevá, ele fica a palavra Velá Roshef. Eu acredito que ensinando tão bem especificado dessa forma, não é possível que você não aprenda, tá bom? Vamos então para a regra 2. Vamos lembrar mais uma vez de Vav, Evi, Vovu, né? Aqui ele vai funcionar como se fosse o Vu, mais especificamente como o U, né? Para fazer a conexão entre as palavras. Precisamos dizer que ele é usado, o U, né? Antes das sílabas Beit, Me e aqui esta sílaba aqui que é o Fe, né? O Fe. Então, antes dessas três letras, usa-se esse U, né? O Vav ele se torna um U aqui, certo? Quando coloca esse pontinho, né? Esse dagesh. Então, e também diante de toda consoante que estiver com um Shevá simples, certo? Então, ele se torna esse U, tá bom? Então, vamos começar aqui, sem perda de tempo, para o termo e uma fêmea. E uma fêmea eu vou pronunciar Unekevá. 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 Então, para o judeu, nada mais do que o Vav, né? O Nun, o Kof, e aqui o Vet e o Rei. Eu já fiz o Nekevá. Para você que estuda com massorético, eu vou ter que colocar o Dagesh aqui no Vav, ele já fica o U, né? Já forma o U, a sílaba U. Aqui eu coloco um Shevá aqui debaixo do Nun, já fica a sílaba Ne, né? Aqui o Kof eu coloco também um Tseri, ele já fica o Que, né? A sílaba Que. E aqui um Kamet debaixo do Vet, né? Do Vet. Então, com o Rei, pronto, formou a sílaba Vá com H, certo? Está aí um Nekevá e uma fêmea. Mas se eu quero dizer e entre, ou seja, e entre uma coisa e outra, etc., então eu vou dizer o vem. E o vem, para o judeu, nada mais do que o Vav, né? Aqui a letra Vav, aqui o Vet, aqui o Iode e o Nun Sofit. Eu já fiz o vem, certo? Para quem estuda com o massorético, tem que colocar o Dagesh aqui, já fica então a sílaba U. Aqui o Vet com o Tsir já é a sílaba V. E aqui um I para reforçar, um Iud para reforçar e o Nun Sofit. Já fica o vem, tá bom? Vamos para a terceira e última, aliás, ainda a segunda regra. Vamos continuar na segunda regra. Como eu disse a você, esse U é o Vav com o Dagesh, que deve funcionar antes dessas três letrinhas que eu coloquei aí. E continuando essa regra 2, e também diante de toda consoante que estiver com um Shevá simples, tá bom? Vamos em frente. Desculpa aí que eu estou hoje com a garganta muito ruim. Se eu quiser pronunciar o termo ID, certo? Então eu vou dizer o Min. E o Min, para o judeu, nada mais do que a letra Vav, né? O Men e o Nun Sofit. Já está resolvido.
Já para quem estuda com maçorético, coloca o Dagesh, fica U, sílaba U. Aqui o Men com um pontinho, né? Esse pontinho você sabe que é o Irek, né? Com o Irek já fica o Mi, né? O Mi. E o Nun Sofit. Tá aí a pronúncia, o Mi, para você ID. Se eu quiser falar e uma aliança, né? É o termo, né? Então eu vou falar o Vrit. O Vrit. Tá o judeu, o Vav, né? O Vete, o Reishi, o Iode e aqui o Tav. Então o Vrit, eu já tenho aqui o Vrit, tá bom? Para quem estuda com maçorético, coloca o Dagesh, fica a sílaba U. Aqui já fica a sílaba o V, né? Aqui eu coloco aqui é o V, certo? Porque eu coloquei o Vet com o Sheva. E aqui o Reishi com um pontinho, que é o Irek. Já fica aqui o Vri e um Iode para reforçar, e o Tav, o Vrit, está aí, e uma aliança. Vamos agora para a regra número 3. Essa é a última regra. E nós vamos apenas... Bem, vamos agora para a regra 3. Na regra 3, o Vav, ao invés de ser V, ou Vu, ou U, né? Ele passa a ser Vi, certo? Vamos ver como é que isso funciona. Eu vou trazer para você aqui a palavra Jerusalém, para você entender como funciona quando eu coloco a conjunção do Vav, certo? Ou seja, para dizer assim, e Jerusalém. Se eu disser só a palavra Jerusalém, eu escrevo de uma forma. Se eu disser e Jerusalém, eu já vinha numa frase, eu digo e Jerusalém, então aí já funciona de outra forma. Então, a palavra Jerusalém, eu acredito que a maioria dos estudantes de hebraico já conhece, que é Yerushalai, né? Yerushalayim. Então, nada mais é do que o Iode para o judeu, né? O Reish, aqui o Vav, né? O Shin, o Lamed, o outro Iode e o Men Sofit. Para você escrever com o maçorético, você vai escrever assim. Você vai escrever o Iode com um Sheva, certo? Simples. Aí vem o Reishi com o Vav com o som de U aqui, né? Aqui já forma a sílaba Ru, né? Yerushalai, Yerusha, né? Aí Yeru. Aí aqui eu tenho o Vav com um Kamet, já dá o Chá. E aqui ainda o Lamed com um Patá, dá o Lá. E aqui um Iud com o Irek e o Men, eu já formei Yerushalai. Yerushalai. Mas se eu quiser dizer a palavra, colocar uma conjunção, já vem com uma sílaba, já vem com uma frase, aí eu coloco I Jerusalém, aí então eu vou fazer o seguinte, eu pego essa, ao invés de eu escrever como está aqui, eu vou suprimir esse Sheva e a sílaba passa a ser Vi. Então eu vou pronunciar Vierushalai. Deu para você entender agora? Vierushalai. Certo? Vierushalai. Então, se eu tiver que pronunciar a palavra Judá, nada mais é do que Iudá, né? Dá para você ver aqui, né? O Yud, eu tenho aqui o rei, eu tenho aqui o Vav, eu tenho aqui o Dalet e aqui eu tenho outro rei. Então dá Iudá. Mas se eu quiser dizer I Judá, eu já vinha com uma frase, aí coloco I Judá, aí vai a palavra Judá, que aqui no com o maçorético é o Yud com Sheva simples, o rei, o Vav com o som de U, né? E aqui o Dalet com um Kamet
e aqui o rei, novamente. Aqui, para eu dizer e Judá, eu vou suprimir esse Shevá simples aqui. Vou apenas colocar um Ireque embaixo do meu Vav e vou dizer Vi Udá. Vi Udá. Certo? Então, Vi Udá é e Judá. Tá bom? Então, essa é a regra número 3. Acredito que você aprendeu. Não se esqueça, né? Revise as aulas anteriores. Nós formamos palavras aqui com o hebraico. Até a próxima, até a 17ª aula, aonde eu vou ensinar as 3 últimas regras do VAV para você. Deus abençoe. Estarei sempre orando por você.